Considerando todas essas condições disponíveis para o evento, o que podemos esperar para o 21º Grande Prêmio do México de Fórmula 1, que está sendo realizado agora neste final de semana? Tudo leva a crer que a Red Bull tenha um rendimento melhor do que a Mercedes neste final de semana no Grande Prêmio do México. A questão da altitude e a parte do miolo do circuito, com a sequência de curvas, teoricamente deixam as coisas mais favoráveis aos carros da Red Bull. A Mercedes tende a sofrer um pouco mais para andar na frente nesse final de semana. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Grande Prêmio do México 2021. Vamos fazer aquela análise já tradicional aqui do Rock and Race para sabermos aí como é que foi a corrida, como é que foi o Grande Prêmio nesse último final de semana. Para começar, vamos trazer os comentários com as opiniões e os palpites que vocês deixaram no vídeo da quinta-feira da última semana. Comentário do José Ivonei Sobrinho. Neste domingo teremos dobradinha da Red Bull, com Max em primeiro e Pérez em segundo, com Charles Leclerc em terceiro. Se eu errar, pode me detonar à vontade. Carlos Santos, é tudo isso que você disse, Cris, só que ao contrário. Esse é um palpite muito bom. Eu acredito que quem tivesse colocado isso aqui na maior parte das corridas na temporada teria acertado muito mais do que errado. Cid muito louco, Super Max vai ganhar e vamos ver a Ferrari no pódio. Não vai ser só a marca do champanhe. Gustavo Larsen, aqui vai meu palpite para aparecer no próximo vídeo. P1 Max Verstappen, P2 Pérez, P3 Hamilton. Quase, hein, Gustavo? Foi só um pouco diferente. Paulo César Silva. Então, este será o melhor palco para a Mercedes de Hamilton colocar a Red Bull e seus pilotos como figurantes. Diogo Gasso. Bottas faz a pole e vai fazer jogo de equipe para o Hamilton ganhar, deixando ele passar. E o Verstappen completa o pódio com uma bela corrida do Gasly. Diogo, tu acertou quase tudo aqui, cara. Só esqueceu de avisar o Bottas para ele não deixar o Verstappen passar junto com o Hamilton. Pequeno detalhe que acabou mudando um pouco o resultado final da corrida. Victor Nunes, Pérez em primeiro, Max em segundo e Vettel em terceiro. Vai ser uma loucura. Realmente, seria uma loucura. Dalmiro Filho, grande Cris, vamos errar juntos essa. Hamilton primeiro, Bottas segundo, Pérez terceiro. E último, as duas Haas. Muita gente colocando nos comentários que as duas Haas não marcariam pontos nessa corrida. E isso é muita sacanagem. Isso aí é roubar da máquina. E claro, nós temos que exaltar aqui o pessoal que deu palpite certeiro. O Wesley Mendes, que acertou, Verstappen em primeiro, Hamilton segundo, Pérez em terceiro. O Diermelho também, Max primeiro, Hamilton segundo, Pérez em terceiro. Ainda anotou do lado do comentário, comentário de sexta-feira, antes da qualificação. Tá sem a notificação de comentário editado, então tá valendo. E o Otto Schmitzler, Super Max em primeiro, Hamilton segundo, Pérez em terceiro. É um nível de conhecimento assombroso do pessoal aqui do Rock and Race. O pessoal entende muito de Fórmula 1. Nós passamos agora na última semana de 10 mil inscritos no canal e nós temos 3 caras que entendem de Fórmula 1 aqui. Isso é muito bom. E vamos para a análise da corrida, pessoal. Foi mais um grande prêmio com várias punições que jogaram alguns pilotos para trás do pelotão, para a largada. Então, antes de irmos para os fatos e análise do treino classificatório do sábado, eu vou trazer aqui quais foram essas punições por trocas de componentes nas unidades de potência ou por componentes de caixa de câmbio. Nós tivemos o Yuki Tsunoda, o Lance Stroll, o Lando Norris e o Esteban Ocon indo para o final do grid por conta dessas penalizações. E nós tivemos também o George Russell. O Russell perdeu 5 posições no grid, não foi jogado para o final. Mas como o Russell classificou na 13ª posição no treino no sábado, acabou indo para o meio do bolo dos penalizados lá do final. Largou na 16ª posição o George Russell. Foi uma movimentação por penalizações que acabou movimentando 25% dos carros do grid, fazendo com que Nikita Mazepin tivesse a sua melhor posição de largada no ano. Mazepin acabou alinhando na 15ª posição para largar no domingo. Falem mal do Mazepin. No Q1 do treino classificatório do sábado, fica um destaque para a batida do Lance Stroll, ainda no início do Q1, logo na entrada da reta dos boxes, gerando uma bandeira vermelha. Não mudou muita coisa para o Stroll, ele foi para a última posição do grid, mas já iria lá para trás mesmo por conta da punição pela troca da unidade de potência. Destaque mesmo do Q1 fica para o Fernando Alonso, que não conseguiu passar do Q1. Mais uma vez as Alpines tiveram dificuldade no treino classificatório,
já tinham sofrido nos Estados Unidos e agora no México não foi diferente. O Alonso acabou ganhando posições para largar por conta das punições dos pilotos que tinham classificado na frente dele, largou em 12º no grid no domingo, mas o desempenho da Alpine no geral foi um desempenho ruim no treino classificatório. No Q2 nós não tivemos surpresas, caíram ali o Vettel, o Raikkonen, o Russell, o Giovinazzi e o Ocon. Foi dentro do que tem sido o padrão dos Q2 no decorrer da temporada. E aí com essas eliminações do Q1 e do Q2, mais uma vez nós tivemos uma formação do Q3 com 5 equipes: Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren e AlphaTauri. Assim como já tinha acontecido em Austin, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, os 2 pilotos dessas 5 equipes foram os que formaram o grupo para participar do Q3 do treino classificatório. Neste Q3, nós tivemos o Norris classificando na 10ª posição, que é uma posição abaixo da média de classificação dele na temporada, mas ele já tinha punição para pagar, iria para o final do grid de qualquer forma, então acabou não fazendo muita diferença essa classificação em 10º para o Norris. O Tsunoda mais uma vez classificando bem na 9ª posição, fez uma volta boa o Tsunoda no Q3, que não mudou muito para ele, porque ele também tinha punição para pagar e iria para o final do grid. E aí o Tsunoda acabou roubando a cena mesmo no Q3, não por ter feito um bom tempo, mas por ter saído da pista na última tentativa de volta rápida, segundo ele, para não atrapalhar as voltas do Pérez e do Verstappen, que vinham rápido atrás dele, e o resultado foi exatamente o contrário. O Pérez se atrapalhou com o Tsunoda saindo da pista e saiu também, e o Verstappen, que vinha atrás do Pérez, se atrapalhou, não saiu da pista, mas perdeu tempo na sua última tentativa de volta rápida e não conseguiu melhorar o tempo de volta que ele tinha feito no Q3. Eu acredito que a Red Bull não buscaria as primeiras posições, mesmo sem essa atrapalhada, mas de qualquer forma fica mais um tempero aí para apimentar as discussões no paddock. Pierre Gasly mais uma vez andando muito, colocando a AlphaTauri na frente das Ferraris e das McLarens, classificou para largar em 4º. O Gasly tá correndo demais esse francês, queria muito ver o Gasly em um carro de ponta na próxima temporada. E a grande surpresa do treino de classificação foi, com certeza, a Mercedes colocando os 2 carros na frente da Red Bull. Conseguiram um acerto muito bom para os carros, para o treino classificatório, colocou o Bottas na pole com o Hamilton na 2ª posição. E aí seguidos por Verstappen e Pérez. A Red Bull em si apanhou um pouco do carro no treino classificatório. Tiveram problemas nas asas traseiras, correram com alguns remendos ali nas asas. Foi meio estranho o treino classificatório da Red Bull, pois se esperava um domínio muito forte da equipe austríaca sobre a Mercedes nesse treino classificatório. A grande maioria apostava numa dobradinha da Red Bull para a largada desse grande prêmio. Não rolou. Depois do treino classificatório, a expectativa que se montou foi sobre qual estratégia a Mercedes utilizaria na largada para segurar os 2 carros da Red Bull atrás, principalmente Max Verstappen, pois mesmo com a Mercedes tendo colocado os 2 carros na frente da Red Bull no treino classificatório, ainda se esperava um desempenho melhor da equipe austríaca para a corrida. E além disso, o Verstappen largando na 3ª posição, ele tinha o benefício de utilizar o vácuo do Bottas para buscar a primeira posição antes da primeira freada. Então a largada seria de extrema importância para as pretensões da Mercedes na corrida. Conseguiram o benefício de largar na frente e precisariam utilizar bem desse recurso para garantir um bom resultado lá no final. E um bom resultado para a Mercedes nesse ponto do campeonato é uma vitória do Lewis Hamilton. Eles não podem pensar em outro resultado. E aí nós temos a largada do Grande Prêmio do México no domingo. Verstappen e Hamilton largam bem e o Bottas nem tanto. Já após a arrancada, o Hamilton já alinhou do lado do finlandês, até passa a impressão de que os 2 carros da Mercedes fariam um paredão ali para tentar segurar o Verstappen atrás. Só que aí mais uma vez nós temos uma falta de ação impressionante do Valtteri Bottas. Ele nem fez menção de fechar o espaço do Verstappen na pista, que vinha alucinado atrás dele, pegando o vácuo, botando o carro do lado e já fazendo manobra de ultrapassagem. O Bottas fica estagnado no meio da pista, dando espaço para o Hamilton do lado de dentro e para o Verstappen do lado de fora. Os 3 chegam na primeira freada praticamente alinhados na pista, os 3 um do lado do outro, e aí prevaleceu quem foi mais ousado: Max Verstappen. Foi muito grande a diferença do ponto de frenagem do Verstappen para os demais. Max freou muito depois para fazer a tomada da primeira curva, arriscou bastante, porque numa situação dessas, ali com pneus frios ainda,
Para o carro escapar da pista nessa primeira freada, sair, perder posições, a possibilidade é grande, mas o Max freou para lá do limite e segurou no braço, segurou com perfeição, fez a tomada de curva perfeita e cruzou na frente das duas Mercedes para tomar a primeira posição. E as pretensões de vitória da Mercedes terminaram ali mesmo, na primeira curva da corrida, principalmente com o Bottas, depois de ter ficado para trás ali dos primeiros, ser tocado pelo Ricciardo, virar ao contrário na pista e ir lá para o final do pelotão. Acabou ficando Lewis Hamilton na segunda posição, exatamente no meio das duas Red Bull. A partir dali a Red Bull tinha os dois melhores carros da corrida e ainda por cima tinha dois carros para brigar contra um da Mercedes, em termos de estratégia. Já era desenhada ali uma vitória do Max Verstappen. Ainda nesse bolo aí que se deu na primeira curva, o Yuki Tsunoda e o Mick Schumacher acabaram abandonando, e foi interessante porque estavam o Esteban Ocon, o Mick Schumacher e o Yuki Tsunoda tentando não bater no Bottas, que estava ali ao contrário na pista. E o Tsunoda passou por cima da roda dianteira esquerda do Ocon, ao mesmo tempo que o Mick Schumacher passava por cima da roda dianteira direita do francês. Tsunoda e Schumacher abandonaram, com avarias nos carros, e o Ocon seguiu na corrida. Foi um acidente no mínimo interessante ainda ali nessa primeira curva. Safety car na pista para limpar toda aquela bagunça que ficou, e aí tivemos algumas mudanças importantes nas posições. Além do Bottas e do Ricciardo, que foram lá para trás, nós tivemos o Leclerc subindo posições, subiu para quinto o Leclerc, o Giovinazzi subindo para sétima posição, e o George Russell subindo para nono. Grande escalada do Russell, se aproveitando desse incidente que tivemos logo na primeira curva. Após 5 voltas, o safety car recolhe e a corrida reinicia. A partir daí, o Verstappen, com pista limpa na frente dele, começa a abrir uma vantagem absurda em cima do Hamilton. O Hamilton até conseguiu impor um ritmo bom, ia abrindo em relação ao Pérez, mas sem fazer menção de conseguir se aproximar do Verstappen. A partir da volta 15, o Pérez começa a tirar aquela diferença que o Hamilton tinha conseguido abrir para ele. Começou a se aproximar do inglês. E essa aproximação do Pérez foi evoluindo até a volta 30, quando o Hamilton para fazer a sua troca de pneus. 4 voltas depois do Hamilton, para o Max Verstappen para fazer a sua troca. O Pérez assume a liderança nesse momento, o Verstappen volta em segundo, com mais de 7 segundos de vantagem para o Hamilton. Na volta 40, Sérgio Pérez para e faz a sua troca. O Pérez volta na terceira posição para a pista, com uns 8 segundos de desvantagem para o Hamilton, que era o segundo. Porém, com um jogo de pneus 10 voltas mais novo do que o jogo de pneus do carro do Hamilton. E a partir daí, o foco da corrida passa a ser a perseguição do Pérez em cima do Lewis Hamilton. Faltando pouco mais de 10 voltas para fechar 61 voltas totais do Grande Prêmio do México, o Pérez chega no Lewis Hamilton para brigar pela segunda posição. Mas tem toda aquela história. Chegar é uma coisa, passar é outra. E se tem um ditado que é muito real no automobilismo, é esse. O Hamilton tinha dificuldades na pista, era visível. Até para chegar em alguns retardatários e fazer ultrapassagem, ele vinha sofrendo. Mas quando chegava nas retas, principalmente para fazer manobra de defesa, o motor Mercedes não deixava o Pérez buscar o inglês a ponto de conseguir uma posição para fazer a ultrapassagem. Para o Pérez passar o Hamilton ali naquele ponto da corrida, só se o Hamilton errasse, o que geralmente é difícil de acontecer. Dessa forma, final de corrida com vitória do Max Verstappen disparado lá na frente, mais de 16 segundos de vantagem, Lewis Hamilton em segundo com Sérgio Pérez na terceira posição. Foi uma boa corrida e um bom resultado do mexicano, que fez pela primeira vez na história da Fórmula 1 um pódio de um mexicano em um Grande Prêmio do México. Para a festa da torcida, que estava alucinada nesse final de semana, é muito bom ver um piloto correndo no seu país, principalmente nesses países latinos, onde o calor humano é diferente. O êxtase do público é maior. Muito legal ver a torcida mexicana enlouquecida, torcendo e comemorando junto com o Sérgio Pérez, que podia ter feito uma dobradinha junto com o Max Verstappen ali nas duas primeiras posições. E não fez por 2 fatores. Primeiro, uma boa tática da Mercedes para manter o Lewis Hamilton na frente dele, blefando pouco antes do pit stop do inglês para evitar uma certa manobra da Red Bull ali nas estratégias e fazer o Pérez dar um undercut. E segundo, por uma tática mais conservadora da Red Bull nesse Grande Prêmio em relação ao Sérgio Pérez. A Red Bull poderia ter ousado um pouco mais em relação ao Pérez. Poderia ter adiantado a parada do mexicano para tentar fazer um undercut em cima do Hamilton. E aí depois botar o mexicano para segurar o Hamilton na pista. Ao invés de botar ele para atacar, como acabaram fazendo. Pelo ritmo que os carros da Red Bull apresentou no decorrer da corrida,
para mim fica bem claro que o Pérez tinha carro para andar na frente do Hamilton. Se ele conseguisse ficar na frente do Hamilton, ia ser difícil o Hamilton buscar ele. Faltou a Red Bull montar uma estratégia para colocar ele na frente do inglês. Então essa falta de uma estratégia mais ousada por parte da Red Bull em relação ao Pérez e a boa estratégia montada pela Mercedes, que vale ressaltar aqui também, para manter a segunda posição do Hamilton, acabaram deixando o Pérez na terceira posição. Na quarta posição nós temos o Pierre Gasly, que fez uma corrida solitária, mas numa tocada muito boa. Não teve a posição ameaçada em momento algum. Em quinto e sexto vieram as duas Ferraris, Leclerc e Sainz. Boa parte da corrida o Leclerc andou na frente do Sainz, e já para o final da prova a Ferrari inverteu as posições, pois o Leclerc não conseguia se aproximar do Gasly. O Sainz vinha andando mais rápido na pista. E depois que as posições foram invertidas, que o Sainz foi para frente do Leclerc, o Sainz abriu do Leclerc e passou a se aproximar do Gasly. A diferença do Sainz para o Gasly, que era em torno de 12 segundos, chegou a baixar ali para 7, 6 segundos. Só que essa inversão de posições acabou demorando muito para acontecer. E ela aconteceu com uma certa resistência do Leclerc, que não estava a fim de ceder posição para o Sainz. Depois, vendo que não seria possível se aproximar e fazer outra passagem, a Ferrari acabou invertendo novamente, colocando o Leclerc na frente do Sainz, nas posições que eles estavam antes da ordem de inversão. Nessa condição, o Leclerc acabou somando uns pontinhos a mais do que o Sainz e abriu mais um pouquinho na tabela do Mundial de Pilotos em relação ao espanhol. Mas vale prestarmos atenção que o Carlos Sainz vem andando muito bem em tocada de corrida, em muitas delas andando mais do que o Leclerc, o que foi o caso desse Grande Prêmio do México. Sebastian Vettel chegando numa boa sétima posição, uma corrida boa do alemão, que largou em nono, cruzou a linha de chegada em sétimo. O Kimi Raikkonen também fez uma boa corrida, chegou na oitava posição, andou sempre ali entre os 10 primeiros, fez umas brigas boas na pista e somou mais uns pontos para a Alfa Romeo no campeonato. Bom ver o Raikkonen andando aí entre os 10 e fazendo boas corridas, agora que nós estamos apreciando as últimas corridas do Raikkonen na Fórmula 1. Fernando Alonso cruzou a linha de chegada em nono e também fez uma corrida muito boa, fez uma ultrapassagem muito bacana em cima do George Russell, na minha opinião foi a ultrapassagem mais bonita da corrida. E o Lando Norris fechou o top 10, somando o único ponto da McLaren nessa corrida, que já foi ultrapassada pela Ferrari no Mundial de Construtores. Considerando que o Norris largou na 18ª posição, chegar em décimo não é um resultado ruim. O problema é que o Norris elevou bastante a régua de desempenho dele no decorrer dessa temporada. Então a gente sempre espera um pouco mais dele. Eu achei novamente o Norris muito apagado nesse Grande Prêmio do México. Acredito que no Brasil as coisas devem dar uma melhorada para ele. Do décimo para trás, vale destacarmos o Daniel Ricciardo, que teve a corrida comprometida após o toque com o Bottas no início, teve que trocar a asa dianteira, não conseguiu fazer uma boa recuperação, terminou apenas na 12ª posição. E o Valtteri Bottas, que passou a corrida inteira tentando ultrapassar o Ricciardo, e não conseguiu. Aí já no final da prova fez uns 2 pitstops ali na corrida para tentar botar pneu macio e tirar a volta mais rápida que era do Verstappen e quase não conseguiu, teve que fazer algumas tentativas. É cada coisa que acontece com o Bottas. No mais, tudo normal, tudo dentro do padrão. Considerando os desempenhos dos pilotos nesse final de semana, como ficou a banda do Grande Prêmio do México 2021? A banda do Grande Prêmio do México 2021 vai ter Pierre Gasly na bateria, com Sérgio Pérez no baixo, Lewis Hamilton na guitarra e Max Verstappen fazendo os vocais. Nos backing vocals de hoje, nós vamos ter o alemão Sebastian Vettel e o finlandês Kimi Raikkonen. E para carregar a aparelhagem, nós vamos manter juntos os caras que passaram a corrida inteira juntos na pista, porque o Rock and Race não tá aqui para separar quem quer ficar junto. Nós já estamos na semana do Grande Prêmio de São Paulo 2021. Próximos dias, os motores começarão a roncar em solo brasileiro. E aí vocês já podem começar a deixar aqui nos comentários as opiniões e os palpites de vocês sobre o Grande Prêmio de São Paulo. Quem vai fazer pole position? Quem vai ganhar a corrida no Brasil? Quem vai surpreender e quem vai decepcionar? Não vale falar da Haas. Vão escrevendo aí, para nós já irmos trocando algumas ideias sobre o que podemos esperar nessa volta da Fórmula 1 para o Brasil, nesse nosso tão esperado Grande Prêmio de São Paulo 2021. Valeu!
Valeu por ter assistido o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar um like aí embaixo e nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço pra todo mundo. Até mais. Do bom e velho rock and roll. Eu bebo, eu como. O bom e velho rock and roll. Rima com chuveiro. Entra no